Olá, esse é o nosso quinto roteiro de estudos orientados e essa videoaula prática é sobre genética quantitativa, exercício 1. Lembrando que, para que você compreenda melhor essa aula, é importante que você tenha assistido às videoaulas teóricas e também consultado a literatura recomendada. Nosso exercício ele trata sobre a ocorrência de bernes em raças de bovinos. Nós sabemos que a ocorrência é mais frequente entre os animais da raça holandesa do que da raça Nelore. A partir do seguinte cruzamento e considerando que o caráter seja controlado por 5 genes com efeitos iguais e sem efeito do ambiente, então foi feito um cruzamento entre touros da raça holandês, cujo fenótipo é 11 bernes por animal, com vacas Nelore, cujo fenótipo é 1 berne por animal. Os animais mestiços apresentaram 6 bernes por animal e os animais bimestiços nós vamos calcular. O exercício nos pede, então, qual é a contribuição de cada alelo efetivo, qual é o número médio de bernes por animal na geração F2, e se a interação fosse do tipo dominância completa, no sentido de reduzir o número de bernes, qual seria a estimativa da heterose e o número médio dos parasitas na geração dos mestiços e bimestiços. Nós vamos começar a resolver esse exercício da forma como a gente sempre faz, elaborando um modelo genético para explicar a herança do caráter. Aqui nós temos um sumário das informações mais importantes, mais relevantes que o exercício nos apresenta. O caráter com o qual estamos trabalhando é o número de bernes por animal. Esse caráter é controlado por 5 locos de efeitos iguais, em que cada loco, cada gene, contribui com um pequeno efeito para a manifestação do fenótipo. Vamos calcular, então, qual é a contribuição de cada alelo efetivo. No nosso modelo, os dois genitores diferem em 10 bernes por animal. A distância entre os dois genitores é de 10 Ba. Essa diferença é devido ao efeito de 5 genes, cada gene com 2 alelos, ou seja, 10 alelos no total. A contribuição de cada alelo efetivo ela pode ser calculada pela expressão abaixo, em que a distância entre os genitores é dividida pelo número de alelos totais, ou seja, 11 menos 1, 10, dividido por 10, a contribuição de cada alelo efetivo é 1 berne por animal. No nosso modelo esquemático, os valores menos A e mais A, relacionados com os efeitos aditivos dos genes, eles medem o distanciamento dos homozigotos em relação à média. Já os efeitos de dominância dos genes, nesse caso do modelo aditivo, são iguais a zero, uma vez que o heterozigoto coincide com o valor da média. No nosso modelo esquemático, agora com os dados do nosso exercício, nós conseguimos perceber os efeitos aditivos dos genes, aqui representados pelas setas azuis, medindo o afastamento dos homozigotos em relação à média. Os efeitos de dominância dos genes são zero. Nesse caso, a média dos pais coincide com a média da geração F1, confirmando que o nosso modelo apresenta interação alélica do tipo aditivo. No modelo em que a média dos indivíduos F1 dos mestiços é igual à média dos pais, confirma a interação alélica do tipo aditivo. A letra B nos pergunta qual é o número médio de bernes por animal na geração F2. Se a interação ao modelo é do tipo aditivo, a média das gerações não diferem entre si, ou seja, a média da geração F1 será igual à média dos pais e também igual à média da geração F2 e assim por diante. No nosso exemplo, a média de F1 eram 6 bernes por animal, será igual à média da geração F2, 6 bernes por animal e assim sucessivamente. A questão C nos pergunta se a interação fosse do tipo dominância completa, no sentido de reduzir o número de bernes, qual seria o número médio de parasita nas gerações de mestiços e bimestiços, ou seja, mestiços F1, bimestiços F2. Ainda considerando o mesmo modelo que nós já utilizamos anteriormente, 5 locos representados pelas letras A, B, C, D, E, e nessa situação a gente considera a contribuição de cada loco e não de cada alelo, e tomando o gene A como exemplo, nós teríamos da mesma forma os efeitos aditivos dos genes medindo aqui o distanciamento, o afastamento entre os homozigotos em relação à média,
E agora, a diferença é que, neste caso, nós teremos efeitos de dominância. No nosso exemplo, dominância completa. Ou seja, o heterozigoto é igual ao pai superior. Trazendo os dados do nosso exercício para o modelo esquemático, nós conseguimos perceber aqui que existe o efeito de dominância, uma vez que o fenótipo dos heterozigotos coincide com o parental superior, com o fenótipo do parental superior, indicando interação alélica de dominância. Vamos agora calcular a média da geração F2, ou seja, dos bimestiços, e para isso vamos usar o valor da heterose manifestada na geração F1, dos mestiços. A heterose, então, é a média de F1 menos a média dos pais, no nosso exemplo, 5 bernes por animais. A média de F2 é igual à média da geração F1 menos metade da heterose manifestada. 1 menos 5 dividido por 2 é igual a 3,5 bernes por animais. Ou seja, a média dos pais é de 6 bernes por animal, a média da geração F1 dos mestiços é 1 berne por animal e a média da geração F2 dos bimestiços é 3,5 bernes por animais. Espero que você tenha gostado dessa aula e bons estudos!